E aí, pessoal, aqui está o código nosso é, simulando o Expo lá, tá bom? Online, mas eu vou deixar bem parecido para vocês verem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que não tem aqui também no. Aqui a gente teria que instalar os pacotes, então vou mostrar dos dois jeitos, tá bom? E aí vocês veem. Aqui no Expo Snacks, a primeira coisa que vocês têm que fazer é mudar o package.json, as dependências. Por quê? Porque a gente precisa instalar algumas coisas. Aí aqui embaixo, no nosso código normal, eu vou colocar com as coisas instaladas e vocês vão seguindo e conforme vai dando pausas no código, conforme eu ir falando alguma coisa para vocês anotarem. Mas não façam junto a ponto de vocês pararem de pensar no que eu estou falando, que aí vocês não vão aprender, você está só fazendo cópia, tá? E de preferência, no resultado final, façam alguma coisa de vocês, assim, que seja o mesmo sentido, mas diferente, tá bom? Então criem telas com o nome de vocês, coloquem conteúdo aí na tela. A gente vai ver aqui que a primeira coisa que tem que fazer é mudar essas dependências. Eu já estava com o código colado aqui, tá bom? Então eu só colei aqui os códigos que eu passei na aula. Qualquer coisa é só copiar lá do Trello, tá bom? E aqui ele tem escrito aqui cada uma delas. Tá dando um erro aqui de is not, alguma coisa, alguma besteira, vamos ver. Ó, não é recomendado para essa versão, não é recomendado, requer dependência dos screens, React Animation, tudo bobeira, tá bom? Dá para arrumar aqui atualizando as dependências, tá bom? Clicando aqui, ó, e ele vai atualizando para que ele ache que é segura. Só que pode dar alguma compatibilidade depois do nosso código. E aí vocês decidem o que vocês fazem. E aqui dentro do app.js eu vou fazer aqui dentro do Visual Studio Code. Depois eu colo ali, tá bom? Vamos lá. Não, vou fazer ali. Dá para fazer ali diretão aqui. Vocês vão ver o código aqui também. Não tem problema nenhum. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma limpada nesse código aqui, né? Vamos deixar ele com a estrutura básica. Então eu vou apagar os styles aqui. Eu vou apagar o view quase tudo, deixando só o próprio view. Apagar o style aqui do view. Tá. O que mais? Vou apagar aqui um pouquinho mais. Tá. Esse React a gente deixa sem o asterisco. Beleza? Pronto. Tem uma estrutura legal aqui. E vou criar dois componentes, que eu criei na aula passada com vocês. Eu posso criar da forma como Functional Components, que é criar uma constante. E essa constante tem o nome de um componente, né? E a gente abre desta forma ele, tá? Ou eu posso criar um componente sendo uma função mesmo, pura. Então, vamos ter a função sobre nós aqui. Depois o nome da página, tá bom? Nesses dois jeitos dá na mesma. Você criar um componente assim ou um componente assim. Então você decide aí o que é melhor, o que te traz mais facilidade. Bom, o jeito mais comum de se escrever é esse aqui, tá? É o jeito que vocês mais vão ver, mas tem pessoas que escrevem dessa forma. Tem pessoas que escrevem com class, aí depende aí, tá bom? Então vocês veem aí qual a melhor forma para vocês. Dentro do meu componente eu tenho que ter todos um return, porque eu tenho que ter uma resposta, né, desse componente. O assunto não pode morrer aqui dentro. Quando você não tem um return dentro de uma função, o assunto dentro da função morre. Então morre dentro dessas chaves aqui, tudo que estava lidando, porque acabou ali. Tá? Agora, quando você retorna, ao finalizar essa função, ela te traz uma resposta do que estava dentro dela. E aqui no caso, o que a gente quer que retorne é os nossos componentes, view, que vão montar, que vão compor a nossa tela, né? Ok? Nos dois componentes que a gente criou a mais aqui, a gente quer isso retornando. Ok? E dentro do, aqui para a gente saber que a gente está realmente trocando de tela dentro do home, que é a tela principal, eu vou querer que ela escreva: Olá, você está na tela principal. E aqui já no nosso sobre nós, a gente vai colocar: Você está na tela sobre nós. Ok? E o que que vira o app? O app, gente, vai virar uma central de roteamento de telas. Então, dentro do app nosso, não vai ter mais conteúdo, vai ter telas. E de acordo com o que você fazer no seu aplicativo, o app vai trocando as telas para você. É esta a função dele agora, ter telas, tá bom? Nada além disso. Então a gente tinha que entrar no site do React Navigation, né? Certo? E aqui no React Navigation, a gente tinha que ler a documentação. Vamos lá. A primeira coisa que ele fala é sobre como instalar o React, que a gente tem que instalar o Navigation Native. E a gente colocou aqui nas dependências, no caso, né? Cadê o React Native? Tá por aqui perdido, mas ele tá aqui, tá? Aqui, ó. Ele aqui, ó. React Navigation Native, a gente colocou ele, ok? E a gente depois vai seguindo, né? Ele fala que a gente tem que instalar os screens, os safe screens. E a gente fez tudo isso colocando a dependência dele aqui. Quando a gente coloca a dependência no React Expo, ele faz a instalação pra gente. Mas no
no normal não é assim que faz, então qualquer hora eu vou fazer um outro vídeo pra gente eu ir mostrando instalando, é super fácil instalar, tá bom? Pacote, e a gente não precisa mexer em nada aqui no package.json, tá bom? Nessa parte aqui, ó, package.json, ok? Então, aqui eu tô só mostrando pra vocês, descendo um pouquinho mais, tem do iOS ali em cima perdido. Tá, e aqui é a parte que não importa pra gente. A gente tem que colocar um container em volta do que a gente vai rotear das nossas rotas. E é esse container aqui. Vamos copiar ele, tá bom? Não só ele, como a gente tem que também importar ele. Lembrando sempre de importar. Então a gente volta para o nosso app aqui. E a gente não tem um view, né? Como a gente sabe. Ele tem que retornar pra gente um container aí, né? E ele vai falar aqui, ó. Tá, você não definiu o container, tá bom? Se eu não defini o container, realmente ele não existe. Eu não importei ele lá em cima, né? Então vamos importar o container nosso aqui. Tem um import aqui. Se você souber de cor, você escreve. Senão você vem aqui e importa ele, tá bom? Se você está no Visual Studio Code, não precisa. Quando você chamar aquele native, o Nativation Container, ele vai importar para você sozinho, ok? E aí, vamos para a próxima página, que é onde começa esse roteamento aqui. E ele fala que você precisa do React Navigator Native Stake. A gente não instalou esse cara, ele instalou sem o Native, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, não tem Native Stake, é só Stake o nosso. E é essa a única alteração que a gente está fazendo por conta que a gente está usando que é a versão 5, se não me engano. Cadê? Isso. E até a versão 5 aqui que a gente estava usando não era native stake, era só stake, tá? Então a gente só vai cortar isso do nome quando a gente for criar. Ponto. Só isso. Então primeiro a gente vai importar esse cara, né? Que é o native stake. E vamos tirar todas essas palavras natives aí, que é da versão que a gente está usando, ok? Então aqui na importação a gente cola o cara aqui, vamos tirar o native, pra ficar coerente com o que a gente instalou no nosso. Pronto, agora tá certo. Beleza? E o que que esse native faz? Ele faz as pilhas para a gente andar no nosso código, tá? Ele faz as pilhas de código. Então, aqui dentro do container, ele tem um códigozinho aqui, ó, do Stack Navigator, mas não é esse código que a gente quer, tá bom? A gente quer, primeiro, criar esse componente stack, tá bom? Ele ensina aqui a criar esse componente stack. Eu só não tô vendo aqui aonde, mas aqui, ó. Beleza. Ele fala que, na verdade, que no seu código você vai criar uma constante para ficar mais curtinho o código, tá bom? Não é porque tem que fazer isso, não. Você poderia usar de outra forma. Mas que essa constante, ela tem o creative e native aqui, ó. Stack Navigator, e ele é uma função, ok? É isso que você tinha que criar aqui por fora, de todo mundo, tá? Olha bem onde eu tô colocando. E aí a gente pode chamar o stack ponto alguma coisa. Senão a gente ia ter que colocar create stack navigator ponto o que a gente queria. E a gente quer o navigator. O navigator é o cara, é o componente responsável para a gente fazer as navegações, né? A gente vai colocar aqui dentro do nosso Navigation Container, tá? Então, dentro do nosso Navigation Container aqui, a gente tem um Navigator. E o Navigator, ele fala coisas como qual é a rota que eu vou começar. Qual é a primeira tela que você vai querer que comece, tá? A gente colocou que é a Home, ok? E aí depois nós temos o Stack Screen, que é a própria tela em si. Porque aqui ele está falando que só que ele vai navegar pelas telas que tiverem aqui dentro. E aqui tem as telas, opções de telas. A gente tem a tela que a gente batizou como Home e que ela vai pegar do componente Home, que a gente já tem. E a gente tem uma outra tela chamada, que a gente chama de sobre nós. E essa outra tela, ela vai pegar o nosso componente sobre nós, ok? Feito isso, já a gente executar, nossas telas já estão funcionando, tá bom? Eu tirei aqui de executar por conta para ter mais espaço para trabalhar, mas eu vou dar uma pausa e vou colocar ele aqui e a gente já vê o resultado. Então, galera, se a gente olhar, tá aqui, ó. Nós estamos na tela Home, né? E como é que eu vou para a tela Outro, professor? Vamos criar um botãozinho, né? Só que para a gente criar esse botão, a gente vai colocar aqui que ele tem que receber um navigation. Por quê? O que acontece? Quando a gente criou o nosso stack ali, ele está navegando pelas páginas e ele precisa passar para os nossos componentes onde que ele está nessas páginas. Então a gente precisa passar um navigation aqui para cada componente nosso para ele se localizar onde que ele está nesse momento, porque ele está na pilha. Uma pilha é que nem como a gente coloca uma revista em cima da outra, sabe? Isso forma uma pilha. E o home, quando ele está em cima, ele é a tela principal. Mas quando a gente chama sobre nós, a gente puxa aquela revista que está lá embaixo e coloca por cima do home. E por isso que ele precisa saber em qual posição que ele está agora. Então ele está embaixo da sobre nós quando a sobre nós estiver acima dele. E ele precisa se localizar. E esse navigation que a gente vai utilizar para passear pelas rotas, pelas nossas pilhas, tá bom? Então a gente vai chamar um botão aqui, certo? Esse botão tem que ter um título, né? A gente vai colocar o título que ele vai para o sobre nós, ok? A gente vai fechar o botãozinho aqui. E ele tem que ter um onPress, que é quando ele pressionado, o que que ele vai fazer, né? E a gente vai chamar uma função anônima, que essa função anônima,
vocês não precisam saber sobre isso agora. Ela vai ativar o navigation, ponto, navigate, que é ativa o navigation e navega até onde? Até o nome que a gente deu para nossa tela lá embaixo. E a gente deu o nome sobre nós, vou até copiar aqui. Tem que ser esse exato nome que a gente colocou, tá? Deixa eu voltar aqui. Pera aí, Ctrl Z. Meu teclado bati no insert aqui. Aí ele fica nessa forma aí de não deixar eu colocar aqui. Pera aí. Pronto, deixa eu voltar aqui. Um segundo, pessoal. Esbarrei no teclado, aí tira as funções aqui do teclado, tá bom? Então, vou colocar que ele vai no sobre nós aqui, que eu copiei o código inteiro, não sei porquê. Cadê o sobre nós? Copiar. Vou lá aqui. Ah, deixa eu desativar esse cara aqui. Pronto. Tenta de novo copiar. Com mais afinco, colamos, legal. E agora o button não foi definido pela gente, a gente vai chamar o button aqui no React Native, tá bom? Agora ele existe, certo? Agora a gente tem um botão que vai para a tela sobre nós, tá bom? Vamos abrir nossa telinha aqui, né? Tem um botãozinho aqui, quando eu clico ele está na sobre nós. Se eu clicar em voltar, ele volta, tá bom? Nós temos duas telas e ó, o conteúdo delas mudam porque elas estão copiando de dentro do componente. Então seria legal vocês enfeitar aí a tela de vocês com tudo que vocês já aprenderam. Imagem, uma coisinha diferente, criar mais componentes para vocês entrando dentro de outros componentes e vendo como é que funciona. E que nem eu falei para vocês, é uma pilha. Então ele sabe, o Home agora sabe que ele está embaixo do sobre nós. Então se eu clicar voltar, eu não volto pro Home, eu volto para a tela que estava antes na pilha. Entendeu? Então, se eu for entrando mais adentro, vocês vão entender. Se tivesse outra página aqui, conteúdo, e eu clicasse, quando eu clicasse para voltar, eu não ia voltar para o home, eu ia voltar para sobre nós, porque é que está atrás de conteúdo, num exemplo, tá? É isso, 12 minutinhos, é o limite mesmo. Pessoal, até a próxima, espero que você tenha entendido aí.